Exercício sobre reprodução animal. Os gráficos abaixo mostram as curvas de sobrevivência por idade para 3 espécies animais, de acordo com o tipo de fecundação e desenvolvimento. Então, a espécie ovulípara, são 2 ovulíparos e 1 ovíparo. Eu quero que você dê uma cuidado com esse termo ovulíparo. Pessoal, de um modo geral, o ovulíparo era considerado como um ser que realiza a fecundação externa. Muitos não consideram mais esse termo ovulíparo, mas vamos ao exercício. Se considerar o termo ovulíparo, a fecundação do ovulíparo, fecundação e o desenvolvimento são externos, tá bom? No ovulíparo. Quanto ao ovíparo, a fecundação é interna, mas o ovo se desenvolve fora do corpo. Desenvolvimento externo. Então vocês vejam no primeiro gráfico aqui, ó, houve uma porcentagem de sobrevivência, liberando gametas, por exemplo, na água. Aí vai diminuindo essa porcentagem ao longo da idade. Possivelmente isso aqui protege, pode ser uma espécie de anfíbio, né, que protege os filhotes. Aqui, pessoal, podia ser um peixe, olha aqui, ó, a porcentagem reduz muito de sobreviventes. Então eles lançam muitos gametas na água, mas os filhotes não conseguem sobreviver ao longo do tempo, a sobrevivência ocorre, mas um número reduzido de indivíduos que sobrevivem. E aqui a fecundação é mais segura, interna, mas daí os filhotes vão morrendo. Porque, pessoal, muitos não conseguem sobreviver nesse ambiente externo, apesar da fecundação ter sido interna. Então, quanto a esses 3 gráficos, em relação à porcentagem de sobreviventes, vejam as afirmativas. Sobre as curvas de sobrevivência, não podemos afirmar. A curva 3 poderia representar a curva de sobrevivência de tartarugas. Pessoal, tartaruga é ovíparo, poderia muito bem ser a curva 3. Sobrevivência de tartarugas, que é uma sobrevivência baixa, mas a fecundação acontece, né? O que eles não conseguem se desenvolver é externamente por causa dos predadores. Então, verdadeiro, mas ele quer, não podemos afirmar. Se não podemos afirmar, então ele quer a errada. A curva 2 poderia representar a curva de sobrevivência de certos peixes ósseos. A curva 2, pessoal, a baixa sobrevivência de peixes ósseos. Certa essa. A curva 1 poderia representar um animal que cuida de sua prole após o nascimento. Por isso que a taxa de sobrevivência foi maior. A curva, na letra D, a curva 2 é típica de espécies animais que apresentam fecundação interna. Só acabamos de falar que a curva 2 representa um animal ovulíparo. Então interprete a questão. Ovulíparo, no caso, a fecundação no ambiente que não apresenta aquela segurança. A fecundação é externa. Temos errada a D, porque a letra E, a curva 3 representa animais com desenvolvimento externo. Desenvolvimento externo, fecundação interna, caracteriza o ovíparo. Letra D como resposta.